Tá iniciando a gravação agora? Foi. Oi, gente, boa noite. Ai, eu sou a Cíntia, eu tô junto com o Misa na coordenação desse projeto aqui. E daí, como ele apresentou, o tema desse encontro é na mira do capital, os conflitos e ameaças do território Cook. E daí a ideia é que nesse espaço a gente consiga conversar um pouquinho sobre qual que é a realidade dos diferentes territórios que tem por aí, das comunidades e tudo mais. Aí, para isso, a gente conversou com três jovens, né, de diferentes comunidades, e essas pessoas indicaram para a gente três lideranças dessas comunidades para conversarem com a gente. Então, a ideia é que a gente escute o relato sobre as experiências nas comunidades a partir desse jovem e a partir da liderança que o jovem convidou para estar aqui nesse espaço. E daí, os jovens que toparam o nosso convite, deixa eu só pegar o nome aqui, gente, só um minutinho. Os jovens que toparam o nosso convite foi a Gilda Mara, o William e o Adailton. Aí eu acho que já está todo mundo na sala. Aí eu não sei quem gostaria de começar. Aí não sei se alguém quer se propor a começar ou eu chamo alguém. Tá. Então eu vou chamar alguém. Eu vou chamar a Gilda Mara, que ela também está sempre aqui com a gente nos nossos encontros, nas formações. E daí, Gildemar, eu acho que a ideia era que você conversasse um pouquinho, se apresenta para a gente, aí conversa um pouco sobre a sua comunidade, quais são as suas experiências, e também apresenta para a gente a liderança do território da comunidade que você convidou para estar aqui hoje. É isso, câmbio. Boa noite. Fala aí de novo a pergunta que eu não entendi. Para você se apresentar, que aí eu sei que a Rose conversou com você, né? Para conversar um pouquinho com a gente sobre a sua comunidade. Então, você se apresentar, apresentar a sua comunidade e depois falar quem foi a liderança da sua comunidade que você convidou para estar aqui nesse espaço junto com a gente. Bom, meu nome é Gildemara, sou da comunidade de Caxaqui e eu não trouxe nenhuma liderança, não. Vou ficar sozinha mesmo, porque eu não achei ninguém para participar comigo. Ah, mas tranquilo, acho que não é um problema. Daí, Judemara, conversa com a gente então sobre o que acontece no seu território, como que é a sua comunidade, onde é mais ou menos. Quais são os conflitos, as ameaças que tem lá? Minha comunidade fica aqui no interior de Curaçá e hoje ela está mais tranquila, mas antigamente ela sofreu vários conflitos de lutas pelo fundo de pasto. Show. E tem alguma experiência específica que talvez você animasse de compartilhar com a gente? Alguma coisa que aconteceu que é muito importante para a comunidade de vocês e tudo mais? Sim, foi muito importante as lutas. As pessoas aqui já sofreram atentado. Aí a gente teve que ser muito forte e lutar para conseguir garantir os direitos. Mas ainda hoje, aqui ainda sofre com desmatamento, essas coisas. E os conflitos que acontecem aí ou que aconteciam, era principalmente por causa de quê, Gil? Qual que era o motivo? Era por causa da terra, né, da área. Que as Uhum, pessoas queriam a área coletiva, só que tinha as pessoas que se diziam dono e não queriam liberar. entendi. Você morou aí você mora aí desde sempre? Desde sempre, nunca saí daqui. Chique. É, deixa eu ver. Eu acho, o pessoal falou que o William também tá aqui na sala. William, você tá aí?
Boa noite, tô sim. Show, William. Então, você consegue conversar com a gente também, se apresentar, falar qual que é a sua comunidade, o que que tem por aí? Se você tiver conseguido convidar uma liderança também, apresentar essa liderança para trocar uma ideia com a gente. Então, boa noite. Eu sou o William, do município de Luz, da comunidade do Sítio Antônio de Josina, e consegui convidar a presidente para participar com a gente nesse momento. Show. Mas aí você não quer compartilhar algumas coisinhas com a gente antes, a sua experiência enquanto jovem e tudo mais, aí no território, você também morou aí a vida inteira? Ou você saiu de algum outro lugar? Não, eu morei a vida inteira aqui. E sobre os conflitos, né? Recentemente a gente na batalha para certificar uma área de uso coletivo lá na comunidade. E a gente usou durante a vida toda, a gente usou e recebeu um suposto dono que tá querendo negociar essa área. E a gente não sabe qual vai ser o destino dela. Provavelmente irá ser ficado. E os moradores da comunidade que dependem dela, que sempre pelo dela, e como a gente sabe que a criação de capim e boi forte da maioria das comunidades, né? Renda, fonte de renda. Se essa área, a gente perder essa área, praticamente a gente não vai ter como se manter na comunidade. Nessa luta, nessa batalha, para tentar ver se a gente não perde essa área. Show, William, e como é que vocês estão se organizando para isso? O que vocês estão conseguindo construir aí na comunidade para atravessar a luta? Então, a gente já recebeu o certificado, né, de fundo de pasto. A gente fez um ofício, tá construindo para enviar para a CDA, para que eles possam vir avaliar a área, porque provavelmente essa área não tem uma documentação correta. Então, esses são os primeiros passos que a gente está tomando. Show, William. Eu acho que se você quiser agora apresentar o seu convidado, a liderança, pode apresentar. Então, ela é a presidente da associação, Valda. Ninguém melhor para falar a respeito dela do que ela. Eu acho que ela está usando o celular da filha dela. Você presente aí, Valda. Eu sou Valda, sou presidente da Associação da Fazenda Sítio Antônio Josino, sou moradora aqui há muitos anos, desde quando nasci, e vivo aqui na área. Ivaldo, o que você tem para falar para a gente sobre a sua comunidade? A comunidade de vocês, como é que vocês se organizam e tudo mais, qual que é o histórico de luta de vocês? Aí o William já conversou um pouquinho com a gente sobre alguns conflitos que estão acontecendo agora, mas daí tem algumas coisas também que já aconteceram no passado. Você acha que é importante compartilhar? Que a ideia desse espaçozinho é a gente conseguir compartilhar essas experiências, a gente entender mais sobre a dinâmica de cada uma dessas comunidades. O que eu tinha para falar, o William já falou, já participou, como é a convivência daqui, da comunidade, que a gente vive aqui, vive nesse território, e provavelmente estão querendo vender essa área. Falam que tem um dono aí que vai vender, e aí a gente não sabe como vai ser, porque desde que a gente nasceu, já dos pais da gente, dos mais velhos, que vivia sobre esse território aí, dos benefícios de criar aí nessa área, que é livre aí, solta. E aí agora se chegarem a acertar essa área, aí a gente não sabe como vai viver aqui, que não tem de que sobreviver aqui nesse lugar. E a situação vai ficar, porque não tem como viver nisso. Quais que são as principais atividades aí de vocês, de produção e tudo mais? Caprino e ovinho. Eu vivo de criar caprino e ovinho. Entendi.
E o Adailton, ele já está aqui? Pronto. Adailton, agora é a sua vez, então. Conversa com a gente também, se apresenta, suas experiências, qual que é a sua comunidade, quem que você convidou? Boa noite, me ouvindo bem? Pronto, então. Eu sou Adailton, sou da comunidade tradicional de fundo de pasto de Oricuri, município de Uauá, né? E tenho como convidado aqui para participar de uma liderança, uma das lideranças mais fortes na comunidade, que é Alcides Peixinho, que é uma das lideranças da base dos trabalhos comunitários na comunidade. E você vive aí, primeiro você, depois a gente passa para o Cid. Aí, você vive aí também desde sempre? Sim, desde quando nasci, eu já nasci aqui na comunidade, inclusive nasci aqui mesmo, e aí resido aqui desde sempre, né? Então a gente faz parte da comunidade, dos trabalhos de base, dos trabalhos comunitários, a gente sempre faz parte aqui, né? Como liderança, como apoio, a gente trabalha sempre junto, né? Com a comunidade, com a associação, com os grupos que são formados na comunidade, então a gente trabalha junto, né, desenvolvendo as atividades comunitárias aqui. Show. E os conflitos que você está observando aí no seu território? Então, até acho que pode ser estranho, a nossa comunidade, a gente não tem, assim, muito conflito, né, diante das áreas, né, do nosso território, né. Às vezes há algum desentendimento diante das áreas individuais, né, algum desentendimento nas áreas de fundo de pasto, mas não é muito com a questão de conflitos, a vir ser uma grande desavença, né, entre as comunidades. Porque, assim, diante das dificuldades enfrentadas, das demandas, né, do que vem a ver, que poderia se gerar um conflito, a gente entraria muito antes, né, a ver e discutir para que isso não gerasse um conflito maior. E aí a gente tentaria chegar a um acordo, que é isso que a gente faz diante das comunidades vizinhas, quando a gente vê, percebe que está havendo algum descontrole diante dessas, digamos assim, dessas desavenças, desses conflitos. Antes de entrar nisso, a gente já está identificando, né? Porque assim, como é que a gente identifica? Participando da comunidade como um fiscal da comunidade. Então, o que a gente vê, a gente não deixa se agravar para que venha depois a gente entrar em conflito, né? Então, a gente vai num diálogo, entrando em acordo, para que venha a ser resolvido antes disso. Entendi. Daí no território de vocês, então, não tem muita interferência externa, né? Sim, não tem, porque assim, a gente sempre é em diálogo com as outras comunidades vizinhas, o que as comunidades discordam, assim, que podem entrar em conflito com a gente vai lá, procura o lado do acordo mesmo para resolver e vir a um bom senso das comunidades de ambas as partes, né? Em que nenhuma das partes saia perdendo, porque as comunidades por si, elas são as beneficiárias de todas as ações, né? Seja ela mal ou bem, né? Entendi. Show. Agora pode convidar o Alcides. Ele já está aqui Pronto. na sala? Ele está aqui comigo, na verdade. Vamos Ai, usar o mesmo equipamento. boa noite, seu Alcides. Boa noite. É um prazer nos encontrar nesse momento. E agradecer a Deus por isso, né? E abraçar todos os companheiros e companheiras de luta, né, da caminhada, que ao longo do tempo nos oferece, Deus nos oferece como missão. E dizer que, como o Dade já colocou, referente, já vou direto, né? Já vou direto ao ponto.
Referente a conflito, acontece na comunidade, não acontece muito tanto conflito na região. Existem as ameaças, né, inclusive de as mineradoras na região, não muito assim no Uricuri, mas que já a gente percebe que de vez em quando existem essas visitas de mau agrado, né, na comunidade, mas a gente tem essa preocupação muito do lado das mineradoras, mas do lado que se refere à comunidade, a comunidade já colocou, né, diálogo na conversa, inclusive também na capacitação, né, que as pessoas também passam por esses momentos de esclarecimento e entender que, na verdade, quem somos nós, né, e o que temos na comunidade. Então, é isso que a gente vem trabalhar. Seu Alcides, e quando essas mineradoras aparecem por aí, como é que vocês fazem? Então, na verdade, fica um pouco meio, vamos dizer assim, a palavra mais mal arrumado, porque eles não avisam, né? Então, quando se percebe, já está chegando, já, às vezes já vieram na área, já vieram na comunidade, já passaram na região. Por não avisar, a gente não está, não tem o encontro, né? Tem só as informações que alguém percebeu que estiveram no fundo de pátio, estiveram passando por dentro da comunidade, mas, assim, eles não pedem permissão, não dão atenção muito para a comunidade, porque sabe também que a gente também já está um pouco meio seguro por esse lado, né? Então, só tem desconhecimento de algumas pesquisas que já foram feitas, sabe? Mas sem o consentimento da comunidade, na forma da invasão mesmo. Sendo que a gente está preparado para os momentos, assim, Deus o livre, que aconteçam os piores, né? Entendi, seu Alcides. Obrigada. E agora, mais gente entrando. Aí agora, minha gente, eu acho que a gente pode. Ai, pronto, assim que já começou se inscrevendo. Mas aí o que eu ia falar era justamente isso. A gente tem umas pessoas bem legais, de territórios diferentes, de comunidades diferentes. E eu acho que é o momentinho da gente trocar essa experiência. Então, fiquem à vontade, né? Eles já se apresentaram, conversaram um pouquinho sobre essas comunidades. Então, fiquem à vontade também para se inscrever. E é isso, pode fazer as perguntas que vocês quiserem fazer, as considerações, contribuições e tudo mais. Vai, Cíntia, pode ir. Gente, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sinal aqui hoje acho que está ruim para todo mundo. Bom, eu tenho duas considerações a fazer. Primeiro, assim, uma pergunta para todo mundo, para a gente pensar primeiro o que é capital, né? Porque a gente coloca na mira do capital. O que estar nessa mira do capital? O que é esse capital? De que forma a gente consegue visualizar as ações do capital dentro das comunidades? Talvez não tenha ameaças, né, como alguns falaram, que tem as ameaças que são visíveis, mas existem também as ameaças que são invisíveis. E essas ameaças invisíveis, elas não precisam estar dentro do território para que elas aconteçam. Né? Por exemplo, o momento em que tem uma instalação de uma empresa que precisa utilizar do rio, que precisa utilizar da vegetação do território, em algum momento também essa ação vai atingir as demais comunidades. Então, assim, a gente tem que visualizar, né, como esse processo de apropriação do capital, ele se transforma e ele se concede dentro dentro da nossa zona, né? Ela pode ser uma zona de aproximação, mas ela também pode estar um pouco distante, né? Então, assim, o que a gente entende enquanto capital, né? O capital, ele vem aí enquanto grandes empresas, né? A predominância dentro de grandes empresas, predominância pelos recursos hídricos, a predominância pelos recursos naturais, né, da região. Também tem a exploração da mão de obra. Isso também faz parte de uma estrutura capitalista, né, de como o capital ele se desenvolve. A gente pode até entender que
atualmente algumas comunidades tá tranquila com relação a essas questões de conflitos, porém, em algum momento, em outrora, houve, né, para se estabelecer dentro desse território, houve em algum momento a disputa por esse território, né? E também houve em algum momento a defesa que vocês estão fazendo. E isso também faz parte de uma resistência contra o capitalismo, né? Porque a gente também pode visualizar o capitalismo enquanto as ações do próprio Estado dentro do território, como é que ele quer implantar, como é que ele quer desenvolver, perante, de acordo com a situação que o território está, como o governo almeja relacionar com a questão da educação, como se desenvolve a educação dentro desse território também, se é de uma forma que segue uma ideia mais numa pedagogia um pouco distante do que a gente vem trazer enquanto uma pedagogia da alternância, ou se ela gera essa questão do profissionalismo direcionado para as grandes empresas, né? Então, o capital ele consegue se apropriar por várias vias. E aí também, por isso que a minha primeira pergunta é essa: o que é o capital, o que é o capitalismo para vocês enquanto moradores aí da região Cook, né, que pertence a essas comunidades, que pertence a essas que são essas lideranças, né, que protegem seus territórios. E outro ponto que eu achei interessante é assim, a importância de trazer, né, as pessoas que moram aí há mais tempo, né, compreender também que o processo de transformação, né, hoje não tem o mesmo território que de antigamente, também faz parte, né, de uma intervenção dessas mudanças diante, pode ser ou não ocasionada pela apropriação do capital. Então, a gente também tem que começar a visualizar isso. E quando se trata de conflitos, a gente tem os conflitos políticos também, além dos conflitos que são o conflito por terra, né, o conflito por água. Existe também o conflito político, existe um conflito ideológico, o conflito cultural, né, que isso também faz parte dessa estrutura. Tem um conflito cultural no momento que tem ali uma intervenção, né, de não deixar com que se exerça a função da cultura do lugar, também é uma forma de conflito. A produção também, no momento em que não deixa existir esse processo de produção como se já tem na linha, né, numa linha de sucessão, se faz dessa forma, e chegam outras formas de intervenção que elas não são aceitas por si mesmo, também é uma forma de apropriar culturalmente do outro ser. Mas eu acho que, na verdade, a nossa atividade hoje também traz uma ideia de entender, né, como surgiu o território Cook, e historicamente esse território tem diversas lideranças que têm um contexto histórico muito importante, muito interessante para o estado da Bahia como um todo. Aí fica a minha pergunta para todo mundo, tá? Por favor, gente, não me deixa no vácuo. Para todo mundo, o que é o capital para vocês? Assim, mesmo do que você acha que é, né? O que é o capital, o que é o capitalismo e como vocês visualizam isso dentro do território de vocês. Uma mineradora é uma ação, uma apropriação capitalista. A forma como ela vai atingir a sua comunidade, independente se ela está dentro ou fora do seu território, se está a 200 quilômetros ou a 50, isso também gera um conflito. Pode ser um conflito que talvez futuramente você tenha que lidar aí com questões mais relacionadas à questão natural, né? A falta de água, a falta de vegetação e entre outros, porque também atinge, né? E aí eu deixo a minha pergunta para vocês. Tá. Então, arrasou, amiga. Tem Mari, tem Rose inscritos. Aí pode ir Mari, aí pode ir Rose. Depois, né? Desculpa, gente. Pode ir, Mari.
Estão me ouvindo bem? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Mariana, né? Sou de comunidade, também tradicional fundo de pasta. Quero parabenizar, né, aos meninos aí, a Gilmara, que não conseguiu nenhuma liderança, mas sua fala já foi muito importante para nosso momento, né? Ao William, que trouxe aí, né, uma liderança importante, né? Uma presidente hoje da associação. Isso é muito enriquecedor para nosso momento de hoje, para nosso bate-papo, né? Nossa interação. E a Dailton também, né? Que trouxe aí seu Alcides. Que parabéns, seu Alcides, né? Muito importante você estar participando desse bate-papo hoje com a gente, que somos jovens, mais jovens que estamos dando continuidade a uma vivência de uma luta de vocês, né? Porque hoje, que nem nós somos jovens de comunidade, mas antes da gente, a gente tem nosso pai, nossa mãe, um tio, um avô, né? Que viveu e que possivelmente tenham passado por um momento de conflitos, né? De ameaças, porque assim, que nem... Tudo é experiência pra gente, tudo é aprendizado, né? Porque esse momento é um momento muito enriquecedor. Eu digo por experiência própria, né? Própria. Porque amanhã eu posso estar ligada, né? Quando tiver uma ameaça, algum conflito dentro da minha comunidade, porque eu já vou ter uma mente mais aberta, né? Uma mente mais ampla. Com esse momento, a partir do momento que a gente tem de diálogo, porque esse momento aqui não é de dizer, nossa, as Cíntias, né? Vão liderar a conversa. Não, todos nós temos nossas palavras, um espaço aberto para a gente conversar, né? Então, assim, parabéns para todos nós. É muito bom mesmo esses momentos. Estou muito feliz. Rose, contigo. A bebezinha chorando aí. Tá, mulher, tá aqui comigo, já participando também, né? Então, pessoal, boa noite a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje, a juventude de Canudos, de Uauá e de Curaçá, né? Gostaria de agradecer por ter aceito esse convite aí. Eles já participam, né? Sempre, mas hoje eles serão as pessoas que vão trazer a situação das comunidades para a gente, né? Muito obrigada, Dailton, por ter trazido seu Alcides. Seu Alcides, está me ouvindo? Ele ainda está aí? Então, sim. Um prazer. Eu vim e agradeço muito obrigado pelo convite também, né, pela convocação desse momento. Dizer que é a luta que traz a vitória, né? E que, com Deus adiante, as coisas sempre acontecem, né? E com essas pessoas fortes também na frente, com lideranças também, vocês todos também liderança, com as ajudas de Deus, o mundo se renova, né? E a gente tem que ser forte para enfrentar aquilo que não é do agrado da população. É isso aí, seu Alcides. Ele é muito sábio, gente. Ele é uma liderança muito sábia da comunidade de Ulicuri aqui em Uauá. E eu tenho muito prazer, assim, de estar junto com ele nesses momentos, sabe? Porque eu aprendo muito com ele, com meu avô, que é da caminhada aí junto com ele. E a gente aprende com essas pessoas, né? E é isso que é importante. Assim, eu nunca imaginava de hoje estar assim, imaginava, né, claro, de hoje estar numa formação organizada por jovens, né? Jovens dessa região aqui, dessas comunidades, trazendo essas questões, assim, para o debate, né? Eu vi aqui na sala que Maria também do IFA está presente. Queria falar, seu Alcides? Pode falar. Então, agradecer mesmo, porque é uma oportunidade muito rica nesse momento, e dizer que a gente não escolhe, assim, não tem limite, né, na hora de fazer parte das lutas, que é em prol do bem, inclusive em prol da natureza, né, em prol dos nossos segmentos, inclusive da agricultura familiar, na verdade, no geral, né, e é importante. Ótimo.
Maria está aqui presente, ela falou que está com probleminha na câmera, não pode abrir, mas Maria é do IRPA, gente, uma liderança forte aí que ajuda a gente nas comunidades aqui do território. E eu também tenho muito prazer, assim, de estar nos ambientes que ela está, né, como seu auxílio também, como a maioria das pessoas também, desde os mais velhos aos mais jovens. E eu me orgulho muito em poder participar, em poder levar isso à frente. Enfim, um pouco do que Cíntia traz, né, sobre o capital nas comunidades, né, respondendo um pouco da pergunta, a gente vive isso, né? O capitalismo está presente nas comunidades tradicionais, né, tanto externamente como interno, né? Não é só de fora que a gente vê a presença do capitalismo, né? E a ameaça maior que a gente vê aí na maioria das comunidades são as mineradoras, né? É um conflito, mas é uma ameaça muito, muito, muito significativa mesmo, que os jovens estão aí, nós estamos aqui para defender o que é nosso, né? Os impactos que trazem as mineradoras, né? A mineração. Tanto o impacto cultural, né, como ambiental, que é o principal, né? Destrói as nossas comunidades, as belezas das nossas comunidades. E influenciam muito, muito, muito mesmo os jovens, né? Eles vão partindo, o ponto principal dessas empresas são a juventude, né? Porque considera que eles estão ali, não tem emprego, não tem geração de renda, então eles vão lá, focam mesmo na gente, né? Para tentar incentivar, para conseguir entrar nas comunidades, né? É um pouco disso, e o pessoal aí pode trazer mais outras coisas também, o Alcides, a Dailton aí, os meninos, o William. É isso, e não deixar, né, que essas ameaças continuem. E por isso a gente está aqui, né, a juventude, junto com as lideranças aí, porque agora somos lideranças também, né. Então, tratando das perguntas e das respostas, referente à questão do capitalismo, lembrando que tudo isso é através da ganância, né? A ignorância com a ganância é quem atrapalha a educação mesmo, não tem como se desenvolver uma educação por igual, né? Então, infelizmente, a gente vive ainda naquele modo antigo e ainda vem se arrastando, querendo atrapalhar o desenvolvimento. Inclusive, a gente aposta muito no jovem, na juventude, e espera que seja essa bandeira que seja levantada e que não tenha, assim, como baixar, mas dizer assim que o capitalismo, infelizmente, ele tenta conquistar e tenta atrair mesmo as pessoas e ser levado por esse capitalismo. E aí vem toda a parte financeira, como também vem a parte da educação, né, que também são ameaçadas, né, que a educação, nossa educação é muito assim, não beliscada, e sim mordida mesmo, né, pelo capitalismo. Inclusive, essas lideranças que estão nesse meio rural têm seus conhecimentos, têm como base mesmo, e que é uma disputa, né? Mas que o diálogo, eu sempre falo, que o diálogo e o acordo traz a paz, né? A gente vai conversando, tem o bom senso mesmo, que vamos pensar, vamos sonhar, né? Tentar realizar alguns sonhos e sonhar mais, né? E sonhar junto, porque, na verdade, a gente precisa muito estar unido e, nesses momentos, a gente tem que estar trocando essas ideias mesmo, trocando conhecimentos, essas experiências, e ouvindo mesmo quais são as novidades, como coisas boas, mas também tem os momentos difíceis, e a gente tem que estar mesmo focando mesmo e com esse olhar contra a ganância, né? Contra aquilo que vem contra ao nosso modo de vida. Obrigada, seu Alcides. Gente, mais alguém para comentar as considerações e as perguntas que o pessoal colocou
para além do seu Alcides? Que aí a Cíntia questionou, acho que no mais, o que era o capital para vocês, né? E daí o que é o capital e como que vocês conseguem enxergar, como ele reflete na realidade de vocês. Tá, não, mais ninguém? Tá bom. Eu vou fazer umas perguntas, porque aí seu Alcides foi falando e o Rose foi falando, eu fiquei pensando também. Aí eu vou me inscrever, vou fazer essas perguntinhas aqui rapidinho. Primeiro, Rose, quando você estava falando agora sobre as mineradoras, aí que você falou que, para além do impacto ambiental, existe também um impacto cultural. Aí, como que é esse impacto cultural que vocês enxergam aí no cotidiano de vocês e tudo mais? E daí eu queria perguntar para o seu Alcides, que é isso, eu não sou daí, né? Não sei se acho que todo mundo sabe, eu sou não sou de comunidade nem nada disso, então minha realidade é muito diferente. Então, seu Alcides, quando o senhor diz que educação é mordida pelo capital e tudo mais, o que que você quis dizer com isso? Que eu não entendi direito. Mas é isso. Aí, Rose, depois seu Alcides, fiquem à vontade. Vocês me ouviram? Eu Eu ouvi. ouvi, sim. Então, eu posso falar, né, Rose? Pode ser, né? Então, indo buscar lá de quando Pedro Álvares Cabral veio para cá, né? Transformar o nosso país, dizer que descobriu, né? E a gente até discorda em certos pontos, essa colocação de descobrir o Brasil. E a gente ainda, a educação ela foi trabalhada num modo que a gente continue na escravidão. A gente não tem uma educação assim que sirva muito aberta, que possa servir para a população, que possa viver a sua vontade. Quer dizer, que nada impede que as pessoas tenham normas, né? Mas que a gente é educado de uma forma diferente. A gente percebe isso, né? Que a nossa educação ela não é tão aberta, tão forte, para que o mundo seja um mundo assim, aí, todos têm a sua vez, têm a chance de viver com o direito de ter a dignidade, né? E a gente percebe que, quando se fala do modo político, né, partidário, a gente percebe que a forma de como nos tratar é como que a gente não tem conhecimento de nada, como que a gente é para ser preso mesmo por uma educação privada, né? Então, eu acho assim, que a educação ser mordida é quando a gente não tem a oportunidade de ter vez e voz. E acredito sim que nós temos esse direito. Esse direito é nosso, e é garantido, que não seja por lei, mas é garantido pelo nosso direito no sangue mesmo, né? E quando se fala de comunidades diferentes, você fala também que não é bem da comunidade nacional, de fundo de pasto, e a gente compreende o nosso modo, e é um modo assim que a gente se sente bem, se sente feliz, a gente olha assim para quem é do meio rural e trabalha no dia a dia no campo, na roça, na agricultura familiar, e só em saber que a gente é quem põe o pão na mesa, muitos milionários, a gente se sente assim, é onde entra um ponto de entender que a nossa educação é mordida. Quando se sabe que a população é quem paga todos os impostos para garantir a boa vida de pessoas que nada faz pela terra, que nada faz pela pobreza, a gente sente que a educação é mordida. Entendi, seu Alcides. O senhor falando agora, eu só fiquei pensando de Paulo Freire também, que eu acho que é justamente isso que o senhor estava falando, de como que a gente vai, como que pensa a educação também, né? Que uma educação que realmente vai servir para o povo, não vai ser
eu acho que que é essa educação que o senhor está criticando, essa educação, às vezes, essa educação voltada para o capital, para o mercado e tudo mais, que acaba alienando a gente, né? Que a gente não consegue se enxergar dentro da nossa realidade. Aí é isso, o senhor foi falando, eu só fiquei pensando em Paulo Freire. Que esse ano também era centenário de Paulo Freire, aí eu estava com o Paulo Freire muito na cabeça ultimamente, sobre educação popular e tudo mais. E é uma coisa que eu vejo que toda vez que eu converso, eu acho que com as pessoas das comunidades tradicionais que a gente do coletivo Cagaita trabalha, desenvolve projeto, constrói juntos e tudo mais, é muito isso que vem na minha cabeça também. Sempre vem um viésinho da educação popular nas coisinhas que vocês constroem. E daí é isso, eu acho muito bonito e acho que é muito importante. Aí, Rose, pode ir. O que é o que são esses impactos na cultura que vocês enxergam, que são causados pela mineração? Estava cortando um pouco, não estava ouvindo direito, mas agora eu dei uma ajeitada aqui no fone. Então, antes de falar sobre a cultura, né? Isso que o seu Alcide traz, o que a gente das comunidades tenta colocar, né? E trabalhar é a educação contextualizada, né? Essa educação voltada para as comunidades, voltada para a realidade, né? Dos jovens, das pessoas, das comunidades em geral. Só para completar um pouco, né? E sobre vai além, né? Os impactos com essas ameaças que as comunidades enfrentam, vai além do ambiental. Quando eu trago a cultura, né? Eles estão me ligando. Quando eu trago a cultura, desculpa, me ligaram. São as belezas naturais, né, das comunidades. As comunidades aqui, elas são lindas, né? Paisagicamente, né? O paisagismo das comunidades são uma beleza mesmo, só vocês conhecendo. Entendi. Gente! Só vocês conhecendo. Espera aí. Opa, eu pensei que você tinha terminado, pode ficar, à vontade. Ficando aqui, aí fica interferindo. Então, é isso. Com a mineração, né, os estragos que a mineração traz podem destruir as belezas, né, das comunidades. Como exemplo, as serras, né? A maioria das comunidades são rodeadas de serras, né? E isso tira, né? Oh, meu Deus. Pessoal, não tem... É que eu não sei se a Rose encerrou a fala dela ou ainda tá falando com a gente. Acho que ela encerrou. Pessoal, não tem mais ninguém inscrito. Alguém gostaria de falar, fazer alguma consideração, contribuição? Jair, o que você está achando desse espaço? Porque Jair é o nosso jovem que sempre participa muito. Ai, isso é bom, jogou a batata quente na minha mão, hein? Repete de novo, porque eu não estou ouvindo direito aqui. Espera um minuto aí. Eu perguntei para você o que você está achando desse espaço aqui, dessa atividade, dessa conversa. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi. Foi mal, é que eu me enrolei aqui. Você quer saber o que eu achei? Bom, eu gostei bastante. Principalmente hoje que vocês trouxeram seu Alcides aí para falar com a gente. E aí, Cido? Boa noite. Cadê? Tá aí ainda? Tá. Show. Aí, olha, a gente ainda tem aqui. Esse encontro tá um pouquinho pequenininho. Acho que tá todo mundo com problema de internet junto. Mas daí, a gente também ainda tem algumas pessoas aqui. Valda,
que você está achando? E daí também da perguntinha que a Cíntia tinha feito sobre como é que você enxerga o capital e vê na sua realidade, da sua comunidade. O que você acha? Valda tá aí? Eu acho que ela pode estar com algum problema, então. William, você tá aí? Tô. William, e aí, o que você acha da perguntinha que a Cintia fez sobre o que é o capital e como que você enxerga isso na comunidade? Deixa eu refletir aqui. Entendo o capital, o capitalismo da comunidade, né? Ela estava se referindo, eu não entendi muito direito, foi ao conceito de renda, essas coisas, verdade? William, ela quis falar sobre o capital, essa grande exploração que a gente vê no mundo, esse sistema e tudo mais, que daí a gente fica sempre buscando em gerar dinheiro, gerar lucro e tudo mais, e daí acaba deixando de lado algumas outras coisas que são muito importantes também. Aí, eu acho que, como exemplo, ela falou, a Rose trouxe também, falando sobre a mineradora, né? A mineradora é um exemplozinho de forma como o capital age e gera alguns impactos negativos. Que aí, como a Rose colocou, o impacto ambiental, o impacto cultural. Só que aí, mesmo assim, mesmo gerando várias coisas negativas, ainda assim existe, as ações das mineradoras são muito fortes porque o pessoal enxerga como uma prioridade, né? O dinheiro em detrimento da qualidade de vida e tudo mais. Aí eu acho que é nesse sentido que a Cíntia estava perguntando. Quais que são, como que você enxerga essas coisas aí dentro da sua comunidade e tudo mais. Não sei se eu consegui explicar direito, eu acho que a Cíntia pode ajudar. Amiga, Cíntia, você está aí? Oi, voltei. Não, gente, assim, na ideia que vocês estavam trazendo mesmo, né? A gente vê que a região tem uma especulação muito grande, né, de mineradoras, tem a especulação muito grande também aí com parques eólicos, e querendo ou não, essa forma, né, de apropriação assim do território, ela também traz outras questões, né? Traz outros conflitos e traz uma outra configuração. Então, era mais nesse sentido mesmo, de entender como o impacto também, né? Qual o impacto que essas grandes empresas também levou para vocês. Se teve impacto positivo, se teve impacto negativo, mas assim, a gente conseguia entender, né? Que como isso transforma, modifica o seu lugar que você está vivendo, modifica seu modo de viver, modifica sua cultura, né? Modifica a identidade desse território. Porque no momento que você tem uma outra, né, você traz uma forma diferente ali de exploração do território, querendo ou não, vocês que estão aí, ou tem que se adaptar, né, porque é forçadamente adaptação, ou tem que resistir, porque vocês sabem que está dentro da terra, pode atingir uma terra, pode atingir um rio, que vocês precisam atingir a vegetação, que é o pasto do animal, atinge o espaço também que vocês estão convivendo, ou a gente tem que buscar alternativas, né? Que também é uma forma da gente buscar alternativas para sobreviver. E além disso, também tem a questão da terra, né? O uso da terra indevido, né? Igual a Judemara falou no início. Não, acho que foi a outra, a Valda que falou, né? Que tem pessoas aí querendo vender a terra, tem pessoas querendo tomar a terra, estão querendo vender, ou ninguém sabe para quem vai vender, se é para uma empresa, se são para outro tipo de especulação, né?
de outro tipo de produtor, quem é que vai comprar, se essa terra vai tirar essas pessoas que vivem há mais de 30, 40 anos na terra, como vai ficar isso? Hoje pode ser que a gente não visualize, que a gente fala, ah, Cíntia, não é conflito porque não teve contato. Mas o conflito ele não só vem apenas do contato físico, né? Desse contato ali, o visível. Existem outras formas de ter o conflito também, né? O que é o que eu falei, esse conflito invisível de que a gente às vezes demora para identificar, mas ele existe, né? Então, é mais nesse sentido. Olha, o Luiz Carlos levantou a mão. Fala, Luiz. Vocês estão me ouvindo bem? Porque minha internet também aqui está oscilando bastante. Sim, Boa hoje noite. também. Pois Vai é. lá. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez nesse momento, né? A gente partilhar nossos conhecimentos, nossas experiências, né? E esse reencontro, né? Com companheiros aí, companheiras, né? Dona Valda, seu Alcides, que já de longa data já conheço também, Adailton, tivemos a oportunidade de trabalharmos em 2018 no processo de certificação das comunidades tradicionais da região CUP. Enfim, a todos aí que a gente já vem aí, né, se conhecendo. Eu queria trazer, assim, um pouco como é que a questão do capital, de fato, ele é presente na sociedade, né, e não é diferente para nossas comunidades. Então, vem muito de um processo cultural, né, de uma educação voltada para um sistema de mercado. E eu entendo, né, que o capital, tudo que ele olha, que ele enxerga, é como fonte de mercadoria, é como fonte de venda. Ou seja, se serve para vender, então eu vou lá e tento possuir. Então eu enxergo o sistema capitalista com essa meta, né, com esse objetivo principal. Então, as empresas, né, que assim se constituem, né, para atuar na sociedade, têm em seu papel principal essa visão do econômico muito avassalador, porque concentra as riquezas a partir da exploração, e aí vale lembrar que é uma exploração muito predatória, porque, volto a dizer, enxerga todos os elementos da natureza como algo em mercadoria. Eu trago até exemplos práticos, né, que fica até melhor da gente compreender. Uma situação, a gente estava numa atividade do coletivo de jovens, de Juventude CUC. Tivemos a oportunidade de visitar a gruta de Patamuté, lá em Curaçá. E lá é um local para a comunidade, né, a região, para quem se conhece, como um local tem um valor espiritual, né, e também ambiental, ser uma gruta, né, da natureza, a própria natureza, né, produziu aquela formação, e a gente dialogava, dizer, vem, então, criadora, representa. Eles como se fosse simplesmente uma pedra que pode ter um tipo de qualquer de minério, né, que tenha valia no mercado, e eles vão lá e destroem, colocam tudo abaixo. Então, eu trago esse exemplo para, de fato, a gente compreender que o avanço do capital ele é muito evidente e nossa não é diferente, porque as nossas comunidades preservam muito essas riquezas, somente as riquezas naturais. Essas riquezas naturais para o capital é visto como algo de negócio, né? Nós e do outro. E aí trazer também, né, porque fala de Cíntia, né? Porque tem Cíntia, não sei, Cíntia, mesmo que fala, né? Oi. Que é o que é para a gente,
E também Eu não entendi. outras experiências. Cíntia. Tem sim, né? E quando confundo isso, né? O que a gente, como é que a gente enxerga, compreende isso? Também fazer um elemento, né? Das experiências do território, da região Cook. E aí eu queria fazer um breve relato, esse autor deixa faltar, né, a minha fala, e assim, nós tivemos uma grande experiência com um programa que a gente chama de PUC, Programa Campo Isolado da Cidade. Então, a gente tinha apoios, né, desse programa executado pelo IPA, que tinha Luiz, agora eu não consigo mais te entender. Eu comecei, aí você estava falando programa executado pelo, aí falou o órgão, não consegui mais te escutar. Você tá aí, Luiz? Esperar um pouquinho para ver se a internet consegue dar uma melhorada e ele consegue voltar. Pronto, Luiz, pode continuar. Então, a internet aqui caiu. Então, eu ia dizendo assim, que essa experiência do ProCook, né, veio muito a valorizar as práticas já desenvolvidas pelas comunidades. E aí, nessa perspectiva, né, da convivência com o semiárido. Então, foi a partir daí que a gente conseguiu ter um olhar mais amplo de que aquilo que a gente, de próprio das comunidades, da forma de se organizar, de ver o ambiente, de lidar, por que ter a Caatinga em pé? E aí foi a partir desses momentos que foram sendo registradas essas experiências da gente, que hoje a gente traduz, né, a convivência com o semiárido, né? Um exemplo bem claro, uma das características da comunidade tradicional de fundo de pasto é a terra de uso comum, né, a área de fundo de pasto ou fecho de pasto. Tem sua característica principal a caatinga em pé. Uma outra característica também bastante importante é por que essa área é solta. Então, ela tem vários significados, tem várias justificativas. E uma delas, bem prática, é a questão por a gente viver num clima, né, que as chuvas são irregulares, né, e também, por ser irregulares, não chovem todo momento que vem a chover no mesmo lugar. Então, daí se trabalha esse sentido da área ser solta, porque se não chove no mesmo lugar o tempo todo, acaba que os nossos animais consigam, né, fazer a busca pelo alimento, fazer o pastoreio. Então, isso foi uma observação que o povo das comunidades tradicionais observou ao longo, né, da convivência, né, com a caatinga, né? E foi a partir dessa experiência, né, do ProCook que todas essas informações elas foram sendo registradas. Então, hoje, a sociedade ela pode, né, em livros didáticos das educações contextualizadas, encontrar esses elementos. Então, eu não queria, né, que a gente, né, que me passasse um pouco despercebido, né, dessas experiências, e isso é dentro do território Cook. Isso foi fortemente trabalhado, e aí hoje a gente permanece, né, com essa luta, né, nessa luta da perspectiva da convivência com o semiárido. Isso já é concreto, já podemos afirmar dados concretos, que as comunidades têm essa importância para a convivência com o semiárido. É importante conviver e não tirar, que foi ao longo do tempo, né, a gente se imbuindo de conhecimentos,
para descaracterizar a lógica do combate à seca, que isso foi muito implantado pelos governos, não só federal, mas estadual, e também as prefeituras apenas se aliavam, né, nesse discurso. Vamos combater a seca, mas não é esse o sentido de quem vive no semiárido, não é esse o sentido de quem vive no semiárido ter que fazer, e sim conviver. Né? Então, eu queria registrar esse momento, né, como experiência das comunidades tradicionais do território Cook, né? E eu, na qualidade de jovem, né, há muito tempo, aí já vem do período dos anos 2000, né, nessa caminhada. Então, de lá para cá, a gente conheceu vários companheiros e companheiras de luta, de formações, né, de debates, né, sempre acreditando que o coletivo, né, que a discussão, né, a busca pelo resultado em coletivo sempre é a melhor saída, a melhor solução para a gente conviver nesse clima tão maravilhoso. Só para deixar bem claro, você sabia que eu costumo, dentro das estações, né, da nossa região, né, de quando vem a chuva e quando não vem, o período que eu mais gosto é o período que está a estiagem. Parece até ser estranho, mas parece dar uma sensação muito agradável, assim, no sentido assim, olha, é a partir desse momento que a gente tem que colocar nossas potencialidades para serem executadas, quando estamos nesse período de estiagem. Então, para mim, é um sentimento de pertencer a um território, né, e dentro do bioma caatinga, que é tão característico, né, Luiz, agora deu uma travada aqui. Não sei se deu também para o resto do pessoal. Também não vou saber se o problema é minha internet e não é de vocês. Vocês estão me ouvindo? Show. Tá. Eu acho que o Luiz daqui a pouco ele deve voltar, mas Gil Damara levantou a mão. Pode falar, Gil. Foi só para dizer que eu tô saindo aqui, que aconteceu umas coisas muito chatas aqui. Boa noite, gente. Ô, Gil. Tranquilo. Melhoras, viu? Que tudo se resolva. Acho... vamos ver se o Luiz volta. Pessoal, eu acho que talvez a gente já esteja caminhando, então, para o encerramento da nossa atividade. Ah, Luiz voltou? Pronto, Luiz, pode continuar. Eu vou encerrando porque está difícil, a internet não está colaborando. Mas é isso, queria um pouco passar dessa mensagem, entendeu? E dizer que cada vez mais esse momento é importante, enriquecedor, né? Essa troca de experiência, né? Esse momento, mesmo nesse formato, né, digital, mas está servindo muito a gente, né? Que bom que eu estou conseguindo participar, porque nos primeiros eu consegui. Ficava arrasado, né? Falar com os colegas, né? Rodrigo, cara, né? Estamos aí, né? Tentando se organizar e, na medida possível, participar desse momento. Podemos também, só de repassar informações, mas adquirir. Obrigado. A gente que agradece, Luiz. Pessoal, a net de todo mundo hoje está com dificuldade. Olha, o Jair, ele falou aqui no chat, eu acho que foi também sobre a fala da Rose e do seu Alcides. Aí ele disse que as mineradoras, elas se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas e usam isso para invadir os territórios e lucrar de uma forma que é muito injusta. Aí eu acho que é isso mesmo, pelo que vocês estão conversando com a gente. Pessoal, mais alguém? Tem algum comentário, alguma contribuição? Ou vocês acham que a gente já pode ir caminhando para o encerramento? Show. Eu vou falar só um negócio rapidinho que eu fiquei pensando aqui, vocês falando, sobre o território de vocês. Eu não sou eu sou do Amapá, né, da Amazônia, mas eu moro no Distrito Federal, moro em Brasília.
E daí vocês falando sobre também sobre o conhecimento e tudo mais, e também nas falas sobre o capital, uma coisinha que eu fiquei pensando muito é o que acontece por aqui na Chapada dos Veadeiros, né? Que aqui tem essa região do Centro-Oeste, acho que é um avanço muito grande do agronegócio que existe e tudo mais. Então, vários casos também de grilagem de terra e problemas nesse sentido. E daí, inclusive aqui também fica localizado o Quilombo Calunga, as comunidades calungas, né? Que é o maior quilombo que a gente tem, de extensão e também mais antigo. E aí o que eu fiquei pensando é porque, nesse sentido, né? De como que é importante a gente conhecer as coisas. Porque aqui tem um avanço muito grande do agronegócio, então você vai, às vezes, você escuta algumas falas de fazendeiros, empresários e não sei o que lá, e realmente são falas que são muito absurdas, e daí você escuta as falas da comunidade e você consegue entender melhor o que está acontecendo. E daí, sobre o capital, o que eu fico pensando no meio dessa situação, é de como o capital, às vezes, é um negócio que não dá para entender. Porque aqui existe esse avanço do agronegócio, porque o agronegócio é uma atividade muito lucrativa e tudo mais. Só que as comunidades calunga, aqui da região, elas trabalham muito com ecoturismo. E daí já existem estudos, e essas mesmas pessoas participaram desses estudos, que apontam que o ecoturismo é uma atividade para essa região muito mais lucrativa do que é o agronegócio. Mas mesmo assim, continuam-se esses conflitos e tudo mais pela terra, e daí continua a degradação do cerrado, porque o que eles querem é um agronegócio, mesmo que exista uma oportunidade, uma alternativa de atividade que seja mais lucrativa, que seja mais rentável. E aí é isso que eu fico pensando, como que é um negócio que não faz muito sentido. Eles preferem ir atrás de uma outra atividade que não é que é muito lucrativa, mas que não é tão lucrativa quanto outra, sendo que essa atividade acaba comprometendo a atividade que é mais lucrativa, né? Porque conforme vão abrindo as áreas e tudo mais, desmatando e degradando o solo e o cerrado, aí vai acabando com a nossa paisagem e o que era o motivo da atração para o ecoturismo. Mas, enfim, só meus devaneios aqui. Pessoal, mais alguém? A Dailton, você ainda está com a gente? O que você achou desse espaço? Tem alguma coisa para comentar? Todo mundo adorou o seu Alcides aqui? Então, veja bem, é uma pena compreender que a gente é educado para ser empregado, né? E por que não patrão? Essa visão de se formar, de estudar, se educar pensando no emprego, né? De alguém que possa me oferecer um emprego e eu sair do lucro, né? Mas veja bem, quando se fala do turismo ambientais, isso é muito rico, esse lado que você fala do turismo, e só existe turismo ambiental por causa da beleza, e a beleza ela vem da terra mesmo, com a caatinga, onde tem o cerrado, onde tem a Mata Atlântica, onde tem todos esses biomas, né, que são interessantes, e aí vem a questão da água, né, vem as áreas, as regiões acidentadas, que não tem chapadas, que tudo isso aí são a beleza da natureza que nos enriquece, que dá inspiração para a música, o poema, né, os maiores artistas e os melhores artistas que vivem nesse meio, né, e tem o contato e o conhecimento com a natureza, seja ela qual tipo que seja, dá inspiração para as músicas, e muito linda. Inclusive, eu sou defensor da música sertaneja, né? Eu sou caipira, mas é aquela coisa gostosa mesmo. É música que tem letra, é música que tem nome, é música que vai adiante, é música que chama atenção. E são, assim, que tem, assim falar mesmo, né? Música que faz mesmo a gente entender a realidade da natureza. Através do turismo, que é o turismo ambientais, eu admiro muito, não tem aqui na nossa comunidade, não tem na região, mas a gente sonha muito em que a gente possa realizar essas atividades no meio do turismo, né?
E dizer que com a caatinga em pé, como o Luiz fala, né, que é o nosso meio, que é onde se tem os fundos de pasto, fundo de pasto é onde tem a área solta, e a caatinga em pé é onde os animais campeiam a busca do alimento, né, que são áreas livres, né? E aí isso faz parte também do turismo, inclusive para a gente que vive na área rural, quando se cansa da roça, a gente vai para a caatinga, lá, começar com os animais na caatinga, né? E isso é lindo de ver. Você está no meio da caatinga, tá? Você tem algo a entender diferente, né? Então, a caatinga e a terra solta, que é o nosso meio, que é o nosso bioma, é o nosso meio de viver aqui, juntando. A gente vive numa região que a gente planta e cria. A gente planta nas áreas de cultivo e cria solto, né? Isso é de forma responsável e de forma sustentável. Então, garante muito bem o nosso modo de vida e a nossa renda garantida. Não é chegando essa questão do capitalismo, mas sim o sustento da família, né? Então, é uma população que vive tranquilo, vive no sossego por conta de viver nesse meio. E dizer que, assim, a gente, infelizmente, a nossa educação ela é muito nesse foco, vai se formar para ser empregado, e por que não patrão? Né? Então, tem que estudar muito esse lado, né? Mas é isso. Obrigada, seu Alcides. E aí, Adailton, o que você conta para nós? Pronto. Aqui do lado do professor é mais aprendendo do que falando, né? Então, repetindo muitas das palavras dos companheiros, né, dos amigos aí, essa imagem do capital, do recurso, né, do dinheiro, né, na forma mais clara, né, ela é uma imagem passada para as comunidades, para as pessoas desinformadas, né, que as mineradoras, ou seja, as pessoas que têm acesso às informações da mineradora, vender uma imagem que não existe, né, passar para as pessoas desinformadas, né, ela dificulta o acesso do desenvolvimento das comunidades, porque chega de forma, digamos assim, de forma escondida para algumas pessoas que têm interesse em lucrar, né, individualmente, né, e passa a dificultar o trabalho de base das comunidades. Mas, assim, na comunidade aqui, como a gente vê essa questão, né, é uma questão que ainda está, digamos assim, muito observada pela gente, como liderança, como comunidade, para que não deixe entrar, não deixar a porta aberta para entrar, né? Para não entrar em conflito com esse tipo de empresa, né? Que venha a dizer, vender uma imagem que não existe. E aí, a gente luta para que a união da comunidade se fortaleça, né? Venha a beneficiar a todos da comunidade de forma coletiva e não a invasão venha a ter força, crescer dentro da comunidade. E para isso a gente se reúne, né, junto com as pessoas que vêm na linha de frente, né, digamos assim, para defender os direitos e os interesses da comunidade. E aí o capitalismo aqui na nossa região é bem forte, porque há muitas pessoas necessitadas, né? Então, quando se fala em dinheiro, as pessoas já sentem, né, aquela vontade de ganhar, de ter, de adquirir, de realizar seus sonhos. E é isso que as grandes empresas vendem, uma imagem que normalmente as pessoas não vão conseguir, porque a falta de informação é muito grande. Então, eles se aproveitam disso. E aí, a gente, como comunidade tradicional, a gente tem que estar de olho aberto a isso, porque as imagens que são vendidas, as propagandas, elas são muito bonitas e muito grandes, né? Então, mas quando você olha para a realidade, para o que realmente tem, é muito pequeno e muito pouco, porque destrói todo o modo de vida, toda a forma que a comunidade, que nós povos
tradicionais vivemos, né? Então, nossos costumes, nossas tradições vão se acabando e vai destruir a base para as novas gerações que possam vir, né? Vai destruir o lar, o território que essas gerações possam usufruir e ser feliz aqui, né? Diante de como Roseli diz, a nossa beleza, né? Nós temos uma caatinga rica, né? A gente olhando assim vê, é simplesmente uma caatinga, mato, mas não, ali todas as espécies de plantas, ele tem uma importância muito grande para a nossa sociedade e para as comunidades. Então, a gente, como comunidade tradicional, tem que ficar bem atento a isso, para que a gente não venha perder nossa riqueza, nossos valores para coisas que sejam passageiras, né? A gente tem que estar aqui firme, né? Porque a gente não é apenas uma geração passageira, a gente tem que deixar heranças para as próximas gerações que vêm, né? Assim como a gente já pegou das antepassadas. Show, Adailton, obrigada. Acho que é isso mesmo. Olha, o Jair ele colocou aqui no chat também, eu acho que também, no sentido do que eu compartilhei com vocês, que o agronegócio no Brasil é uma herança da colonização. E é um ciclo vicioso baseado na exploração. Acho que também é isso mesmo. Inclusive, a gente conseguiu discutir isso bastante. Não bastante, mas de certa forma a gente conseguiu discutir também em algumas outras atividades que a gente fez, quando conversou sobre regularização fundiária, estrutura fundiária e tudo mais. Daí a gente entende de onde que começar com essa organização, né? Como que se deu a estrutura fundiária, né? A luta, e daí depois a luta pela terra e tudo mais. E como que também o processo de exploração da terra. Pessoal, mais alguém? Ou vocês acham que a gente já vai encaminhando mesmo para o final? A gente já pode ir encerrando. Tá. Acho que o seu Alcides trouxe muita bagagem hoje para essa atividade, né? Como eu disse no início, eu sempre gosto de ouvir ele, porque ele é muito sábio, muito mesmo. E é isso, a minha internet falhou aqui, eu perdi um pouco do foco, mas tá bom, assim, esse bate-papo. Deu para a gente alcançar o objetivo da atividade, né? Eu acho que deu sim, Rose. Então, acho que é isso, pessoal. Então, agradecer a disponibilidade, a disposição dessas lideranças que a gente convidou. Então, obrigada, Valda, por estar aqui com a gente. Obrigada, seu Alcides. E, para além disso, obrigada, William, por também ter trago a dona Valda junto com ele. Obrigada, Ailton, por ter também arrastado o seu Alcides para cá junto. Muito bom, de verdade, seu Alcides, poder ouvir o senhor. Acho que é o primeiro espaço que eu tenho a oportunidade de compartilhar com o senhor e eu espero que tenham outros mais para frente. Agradecer a Mari, a Rose, o Jair, que está sempre aqui, e o Luiz também. Também o Luiz sempre traz grandes ponderações para a gente no nosso debate. Infelizmente, acho que esse encontrozinho foi um pouco mais esvaziado do que os outros, mas eu estou acreditando que é também por conta da internet, do pessoal daí. Misa não conseguiu acessar direito, a Mai também não. A Cíntia está aí pela Bahia e ficou toda hora caindo também. Então, torcer para que no próximo encontro as coisas já estejam melhores. E acho que é isso, pessoal. Pode falar. A Dailton aí é rodeado de liderança, ele é mais um, né, na comunidade dele, é ele, seu Alcides, que é pai dele, né, ele falou, e a esposa dele é presidente da associação. Eu vou conversar com ela, vou integrar ela ao nosso grupo, para ela participar também das formações. Eu acho que, assim, acredito que ela tem muito a contribuir. Eu acho chique. Gente, aí só antes da gente finalizar, quem puder abrir a câmera, por favor, liga a câmera rapidinho, só para eu tirar uma foto e a gente ter o registro. Aí eu juro que é jogo rápido. Tá.
Show. O Jair, ele tem um probleminha, acho, com a câmera, que ele nunca consegue ligar. Jair, você consegue ligar a sua câmera? Olha, eu consigo, mas você não vai conseguir ver nada. Dá só uma olhada nisso aqui. Aí, ó. De fato, Que amigo. tal? Mas valeu a tentativa. Mari, você tá aí? Porque eu não sei se a Mari tá com a pequenininha. Tô, mulher, mas escuro onde eu tô. Não vai dar pra ver também muita coisa, não. Então tá bom, meu Deus do céu. Então tá ótimo, gente. Eu vou tirar, tá? Todo mundo sorrindo. Foi. Então é isso, gente. Muito obrigada pela disponibilidade, pela disposição de para estar aqui hoje. Eu mandei lá num grupo nosso a foto. Qualquer coisa, se vocês quiserem, a Rose pode compartilhar com vocês, tá? Então é isso, gente. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Espero encontrar vocês em breve. Vou encerrar aqui a gravação.